Se você quer e precisa melhorar o seu inglês, mas está cansado daquele monte de material chato, sempre igual, eu vou te dar aqui 5 opções diferentes para você variar e aprender inglês sempre de maneira divertida e descomplicada. Eu sou a Tati Souza, a sua teacher, e esse é o Inglês da Tati, o canal que traz para você a possibilidade de aprender e falar inglês de uma maneira leve, simples e descomplicada. Yeah. Se você é esse aluno que ama, precisa e quer melhorar o seu inglês, mas tá cansado dos PDFs e queria aí uma coisa mais dinâmica, eu vou te apresentar aqui 5 possibilidades e ainda um bônus para você variar e aprofundar aí nos seus estudos da língua inglesa. A primeira sugestão que eu quero te dar é o Word Reference. Word Reference é um dicionário. Nossa, Tati, dicionário, que coisa mais ultrapassada. Sim, gente, dicionário. Como que a gente começa a encher os nossos potinhos do inglês? Se você já assistiu meus vídeos anteriores, você sabe que você vai enchendo os potinhos até que você consiga ter o potão do inglês para você usar aí em diferentes estruturas e tipos de conversação. Então a gente começa com o potinho do vocabulário, depois a gente vai enchendo o potinho da estrutura, juntamente com o potinho da pronúncia, até que a gente consiga encher o nosso potão da língua inglesa. O primeiro potinho, que é o do vocabulário, a gente vai encher sempre com a ajuda de um dicionário. Não tem maneira melhor ou mais simplificada de você aprender um novo vocabulário que não seja em um dicionário. Por quê? O Word Reference, ele tem tanto em formato de site como de aplicativo. Você digita lá a palavra e você vai encontrar as melhores maneiras de se usar aquela palavra. Então, aparecerão a definição e diferentes frases em diferentes contextos nos quais você pode usar aquela palavra. Agora, se você já tem um nível mais aprofundado de inglês, se você já está do intermediário para frente, a minha dica, a minha sugestão é que você olhe e cheque o Cambridge.com. Cambridge.com é o dicionário da Cambridge, tem da Oxford também para quem quiser. Eu particularmente uso Cambridge. E aí, mesmo esquema, você coloca lá a palavra, você tem a pronúncia da palavra, tanto no inglês britânico quanto americano, e também frases mais aprofundadas de como você consegue usar aquela palavra. Então, são 2 dicas aí, são 2 sugestões de dicionários que vão ajudar bastante você a entender as novas palavras que você está aprendendo aí no seu inglês. Depois, eu amo o Youglish. O que é o Youglish? Para a galera aí que é encanada com a pronúncia, né? Eu quero falar como um nativo, eu quero perder o meu sotaque do português, eu quero que a minha pronúncia seja britânica, eu quero que a minha pronúncia seja neozelandesa. O Youglish é simplesmente maravilhoso. Eu tenho ele salvo aqui nos meus favoritos e assim, pelo menos uma vez por dia eu dou uma passadinha por lá. Como que a gente usa o Youglish? Eu coloco lá uma palavra, por exemplo, soccer. Vou colocar uma palavra simples, soccer. E aí eu posso checar em diferentes sotaques como aquela palavra é falada. Mas como que o site faz isso para mim? Ele faz uma seleção de milhares de vídeos que tenha um nativo falando aquela palavra. E aí você pode assistir aos vídeos, ouvir, repetir, comparar o sotaque. Tem da Nova Zelândia, Austrália, acho que da Índia, se não me engano, eu não estou com ele aberto aqui agora. Estados Unidos, Inglaterra e assim por diante, tá? São vários sotaques possíveis ali para você comparar e se desenvolver. Gente, vale a pena. Se você nunca usou esse site, faça isso agora. Vai lá, digita uma palavra que você tem dificuldade na pronúncia e testa como é legal e produtivo ouvir nativos falando aquela palavra. Você vai ver como ajuda, depois você volta aqui nos comentários para me contar se te ajudou também. A próxima sugestão que eu vou dar é do News in Levels. News in Levels é um site de notícias
dividido por dificuldades. Então, uma mesma notícia você tem nível 1, nível 2 e nível 3. E você pode ler, praticar o seu reading, e você pode também ouvir enquanto lê, praticando o seu listening. Assim, você pode ir comparando a pronúncia e o som das palavras, né? A escrita e a pronúncia, o que você está ouvindo, e você consegue ali, em um único exercício, desenvolver mais de uma habilidade linguística. É muito legal. Além de ficar antenado aí nas notícias principais daquele dia em inglês. Próximo é um aplicativo. Eu acabei de checar aqui, tem no computador também. Eu uso como aplicativo, que é o Quiz Your English. É tipo um show do milhão, um programa do Luciano Huck, aquela parte de perguntas, sabe? Que você vai ser desafiado no seu inglês. Você pode desafiar alguém ou o programa vai te colocar ali para jogar com alguém aleatório, mas é uma pessoa real. Então é bem legal que você recebe ali frases para escolher a melhor preposição, a melhor maneira de falar, escrever, enfim. É muito, muito legal. Eu uso no meu celular e recomendo que você use também. Até como uma forma de entretenimento mesmo, sabe? Aquele jeito que a gente quer estudar sem parecer que está estudando. O Quiz Your English ajuda muito. Um site que eu uso muito com os meus alunos é o TED Talk. TED Talk, para quem nunca usou, é um site onde você encontra infinitas palestras sobre diversos assuntos. Então, você pode procurar lá vídeos em inglês, tanto pelo assunto ou pelo palestrante. Imagina que você sabe, você conhece aí um estudioso, um cientista, enfim, que você gosta muito do que ele fala. Você pode ir lá no TED Talk e verificar se tem alguma fala dele, uma palestra dele disponível. Ou você vai pelo seu assunto de interesse e procura os vídeos sobre aquele assunto que estão disponíveis. Gente, tem 1 milhão de maneiras de usar o TED Talk como objeto de estudo, tá? Se você só ouvir, você vai ter ali 10% de aproveitamento. Mas se você ouvir e fizer algum tipo de exercício com aquele vídeo, você vai ter um aproveitamento muito maior, 50%, 60%, 70%, talvez até 100%, tá? Como que eu sugiro que os meus alunos estudem, né, pelo TED Talk? Escolha o vídeo, assista aquele vídeo até que você consiga contar aquela história. Veja bem, não é decorar, é contar. Sabe quando você está conversando com seu amigo assim, nossa, eu li um livro que... E aí você conta a história do livro? É a mesma coisa. Teacher, eu assisti um vídeo que... E aí você conta o contexto geral daquele vídeo. Depois você vai aprender vocabulário. Volta, procura por palavrinhas que você não conhecia, vai lá no dicionário, vai lá no Word Reference, checa como usa aquela palavra. E se você já assistiu algum vídeo meu, você sabe que a maneira mais correta e mais produtiva de aprender vocabulário é como? Fazer uma frase curta que seja verdadeira de acordo com você. Esse é o caminho mais curto para fazer o nosso cérebro memorizar um vocábulo novo, tá? E também procurando por estruturas que você não usaria. Então, ele conta lá uma história e aí você fala, nossa, esta informação aqui eu jamais falaria desse jeito em inglês. E aí você anota e tenta começar a usar aquela nova estrutura. Bom, e agora eu tenho uma dica bônus, que é usar o Google Translator. Tati, como assim? Você é uma professora de inglês e está indicando com que eu use o Google Tradutor? Gente, todos os tradutores, eu acho que eles são mal compreendidos, né? Eles são uma ferramenta, né, de tradução, mas elas são possíveis ou passíveis de falha. Essa falha é muito mais nossa, né, que não sabemos dar a instrução ali, do que do aplicativo em si. Quando eu digito ali uma palavra isolada, aquela palavra ela pode ter, ou ela terá, muitas vezes, na maior parte das vezes, diferentes significados em diferentes contextos. Então, ele vai me dar ali uma opção. E aí fica parecendo que está errado, mas estaria certo em um outro contexto. Então, como que você vai usar o Google Tradutor? Sempre aliado ao seu dicionário. Viu ali
a palavra, vai lá no dicionário e checa a definição e o uso das frases, se é aquele mesmo. E o Google Tradutor, gente, ele tá muito bom para você usar em viagem. Se você cometeu aquele pecado mortal de viajar sem saber inglês, o Google Tradutor, ele pode sim te ajudar. Por exemplo, se você estiver numa situação de restaurante, tem várias coisas ali no seu menu que você não consegue ler, né? Não entende. Você abre a câmera, né? O Google Translator abre a câmera e ele vai lendo ali, né, instantaneamente para você em português. Você seleciona a língua que você quer, por exemplo, do inglês para o português, vai passando a câmera pelo cardápio e ele já vai te dar ali em português o que aquelas palavras significam. Conta aqui para mim nos comentários qual desses aplicativos, qual dessas sugestões ou quais dessas sugestões você vai começar a seguir hoje mesmo. E se você gostou, já se inscreve aqui no canal. Toda segunda-feira, às 8 horas, às 20 horas, um vídeo novo para você, que pode ser uma aula ou uma dica como essa que eu acabei de dar agora. Se inscreve e vem comigo para melhorar esse inglês.